Pois é, exatamente. Corrida, crossfit, futebol, outras modalidades também que geram um alto impacto ali, exigem bastante justamente dos músculos e das articulações e podem gerar uma lesão no atleta, né? Só que essas lesões, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Elas não ocorrem somente em uns momentos ali de um alto impacto, né? Um momento de um movimento brusco, um alto impacto repentino. Elas podem ocorrer também no dia a dia ali, né? Por excesso de estresse, né? Falta de preparação ou também pelo atleta ignorar possíveis sinais que o corpo está dando para ele, né? Para falar sobre prevenção e tratamento em lesões de esportes de alto impacto, a gente vai falar agora com o professor e fisioterapeuta Ícaro Moraes. Ícaro, muito boa tarde para você. Quando a gente fala em lesões de esporte de alto impacto, né, explica um pouco quais seriam as mais frequentes, né, e por que elas ocorrem. Boa tarde. Essas lesões por alto impacto, elas são muito mais comuns do que se imagina. E quando a gente fala de lesões de alto impacto, a gente está falando diretamente e relacionado à questão de lesões por entorse, certo? Ou lesões que vão acometer de alguma forma as articulações, tá? E desta forma a fisioterapia ela pode entrar, claro, reduzindo esses riscos, que aí a gente estaria pensando na questão da prevenção de lesões, assim como também dentro do processo de reabilitação. Na maioria dos casos, essas lesões ocorrem num alto impacto único ali ou vão uma sobrecarga que vai se acumulando ali e pode ocasionar também? Pronto, a gente sempre costuma falar que para o surgimento dessas lesões existe uma complexidade. E quando a gente fala de complexidade ou sistemas complexos, ela vai existir uma rede de determinantes que vão atuar diretamente para que possa surgir justamente o aspecto de lesão. É como se a gente pudesse falar assim, a lesão é uma cara sem rosto, ela vai querer apenas uma desculpa para que ela possa surgir. Desta forma, alguns dos princípios que podem ocorrer são princípios que muitas vezes não estão diretamente relacionados à lesão, mas como por exemplo, a qualidade do sono, a alimentação e diversos outros fatores, ou até mesmo que a gente também chama dos fatores biomecânicos, que são os desajustes articulares que podem ser encontrados, ou até mesmo déficit de força, que vão contribuir para esses desajustes e assim fazer com que essas lesões elas possam surgir. E aí você precisa ficar atento para que, normalmente, um sinal de dor, ele não quer dizer propriamente dito que você tem uma lesão. Pode ser um estresse articular, muscular, ou pode ser um sinônimo de fadiga, né, de que aquela articulação, aquele membro, vai precisar de um suporte para que aí sim você não possa ser submetido a um processo de lesão. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? É muito comum a gente sentir ali, após uma sessão de treino intensa, por exemplo, sentir um desgaste, né? Um acúmulo de fadiga muscular ali. Como que diferencia essa dor que seria normal para uma dor que pode ocasionar ali numa lesão? Perfeito. Essa dor que é provocada após a atividade física, ela pode começar ou persistir por até um prazo de 72 horas, tá? Isso é absolutamente normal. Até porque o teu corpo ele passou e foi submetido a uma carga de trabalho, uma carga de estresse físico. Então, vai começar a atuar alguns metabólicos do ponto de vista fisiológico que vão fazer com que todo esse sistema encadeado por dor, fadiga, ele possa surgir. Mas é claro, durante essas 72 horas. Após isso, se essa dor persistir, aí o recomendável seria você procurar um profissional da área da saúde, que pode ser o fisioterapeuta, porque até mesmo essa dor prolongada, acima de 72 horas, ela vai causar uma queda de performance do atleta, seja ele profissional ou não. E aí, a partir disso, as providências cabíveis, elas precisam ser tomadas para que esse processo de dor, de repente, não possa evoluir e aí sim se tornar um caráter de lesão. Maravilha, você recomendou procurar um profissional, né? Muitas pessoas ignoram esse aspecto e começam a se automedicar, colocar gelo ali, enfim. Quais são os riscos desse tipo de prática? O brasileiro, por si só, ele tem essa mania, esse padrão cultural de se automedicar, né? Os riscos de se automedicar é você acabar entrando, dentre eles, dentro de um ciclo vicioso, no qual você sempre vai ter essa mania, né, esse padrão cultural. Eu senti uma dor, vou me medicar. E aí, a partir disso, você vai fazendo isso com bastante frequência, até chegar um momento que a medicação já não vai mais ter nenhum tipo de efetividade, né? E aí a gente poderia concretizar isso como uma droga
para esse organismo e fazendo com que vá se mascarando um processo de lesão tanto quanto mais poderoso, tanto quanto mais crônico, e a partir disso você ter mais dificuldades para buscar um tratamento adequado para a sua lesão. Depois de uma lesão, né, depois desse tratamento adequado, que enfim, passa por todo um processo de acompanhamento de diversos profissionais, qual que seria o momento certo para o atleta retornar às atividades? Só não estar sentindo dor é o suficiente? Bom, a dor ela é um sinal de que tem algo errado, né? E muitas pessoas acham que eu não estou sentindo dor, então é o momento de voltar. Só que nem sempre, né? Muitas variáveis do ponto de vista clínico, cinesiológico, elas podem estar envolvidas dentro desse aspecto de dor, tá? Até variáveis neurológicas, se é que a gente pode falar assim também, tá bom? E que para voltar ao esporte, a dor ela não precisa e não necessita ser o único sinal de retorno. Você precisa investigar o que é que está acontecendo e saber se os padrões músculo-esqueléticos estão adequados para o seu retorno. Porque se não houver isso, se não houver essa adequação, o risco dessa dor voltar e voltar muito mais forte, até numa caracterização maior de lesão, ela acaba sendo maior. Então, a dor ela não é um sinal positivo, ou seja, a ausência da dor, para que você possa voltar ao esporte. Tá? É necessário os outros atributos, que aí você vai passar, claro, pela avaliação do fisioterapeuta, para saber se esse retorno ele pode ser seguro ou não. Ícaro, para a gente terminar, deixa algumas dicas, né, para quem não está sentindo nada, mas quer ali se precaver, né, quer se adiantar e, enfim, tomar os cuidados necessários para que não seja acometido por nenhuma dessas lesões, principalmente esses atletas que participam desses esportes que estão mais suscetíveis a esses impactos. Sim, a gente consegue perceber hoje num cenário não só dentro da nossa cidade, mas até nacional, as pessoas estão praticando mais atividade física. Né? E só que a gente consegue perceber que é uma prática de atividade física tanto quanto desregular, né? Muitas vezes não acompanhada por um profissional adequado. Então, o que eu posso deixar aqui de sugestão é que você possa procurar um profissional gabaritado, né? Um educador físico, um fisioterapeuta, e fazer todo esse processo de acompanhamento, que aí você estaria dentro de um processo de prevenção de lesão, diminuição de fatores de risco, e assim você conseguir praticar o seu esporte de forma adequada, de forma tranquila e sabendo de que você vai diminuir esses riscos. Diminuir riscos não significa que você não vai ter lesão. Todo e qualquer esporte ele vai lesionar em algum momento. Porém, a gente pode diminuir essas chances. E diminuir também para que a lesão, ela, se caso aconteça, ela não seja uma lesão tão abrangente. Então, você está sempre bem paramentado, né? Controle do sono, uma boa alimentação, acompanhado por um profissional da saúde, isso vai fazer muita diferença na tua performance. Muito obrigado, Ícaro, pelas suas informações. É isso, pessoal. Muito importante realmente todo esse tipo de cuidado necessário para ter, né? Até para praticar o esporte de maneira saudável e divertida também, né? Muitas pessoas adentram a prática esportiva, acabam ali se machucando por conta da falta desses cuidados e acabam pensando, mas o esporte não é para mim, enfim, isso não é para mim, eu não sou apto para isso, né? Quando, na verdade, a adoção de alguns cuidados básicos poderiam ali manter uma longevidade da pessoa nesse esporte. É contigo aí no estúdio.